Só a gente vai andar um pouco mais rápido para ver se a gente consegue, porque o tempo é um pouco curto, né? Então, boa noite a todos. Sejamos nós, né, todos bem-vindos a mais esse momento nosso de aprendizado e aprendizado mútuo, tá? E hoje a gente se sente, né, na necessidade, já tem uns anos já que todo setembro eu trabalho com esse tema, e eu acho que eu nunca tinha trabalhado esse tema aqui nessa casa, e é um tema que, se nós formos falar, às vezes ele é um tema muito pesado, e eu particularmente queria, né, tentar levar de uma maneira mais branda, menos pesada, mais simples. E um tema ao qual nós precisamos conversar, nós precisamos falar, e querendo ou não, já está sendo chamado ao nossa atenção para esse tema, suicídio. O Divaldo, ele vem chamando a atenção há um tempo grande de que será, e ele usa o termo, a nossa próxima pandemia. Nós estamos vendo, nós vamos trabalhar em números, e às vezes fica um pouco pesado e chato, às vezes, números, mas nós precisamos dar uma mexida, nós precisamos dar uma alertada, nós precisamos dar uma chacoalhada naquilo que de muitas das vezes nos passa desapercebido. Porque quando se fala em suicídio, a gente já imagina algo, só um tipo de suicídio, né? Porque o suicídio, na etimologia da palavra, é o ato intencional de se tirar a vida, né? Essa é a terminologia de suicídio. Mas para muita gente, né, para Dona Cida, suicídio é isso aqui, ó, né? Tomar manga com leite. Na nossa época, né, Dona Cida? Nossa época, chupar manga com leite era suicidar. Minha mãe, se você tomasse manga com leite, ela, além de você morrer, você ainda apanhava, né? E é engraçado como, o que eu quis dizer e trazer com isso, gente? Que muitos tabus, eles vão caindo por terra. Hoje pega-se manga, bate com leite e toma. Muita gente faz vitamina de manga, ou não fazem, vocês nunca viram. Eu não gosto, mas tem muita gente que ama, né? Então caiu por terra essa ideia de tomar manga e comer manga e tomar leite. Então por isso é que às vezes a gente brinca, para a gente descontrair um pouco, para a gente tirar um pouco esse peso, mas que é algo que muitas coisas vão caindo por terra, muitas coisas vão entendendo, e nós vamos precisar ter mais aquilo que nós afastávamos, começar a prestar mais atenção, começar a olhar mais, começar a falar mais, né? Nós estamos no mês de Setembro Amarelo. Alguém sabe o porquê do mês de Setembro Amarelo? Alguém sabe? Alguém quer falar? Fiquem à vontade. Por quê? Todo mundo ouviu falar já em Setembro Amarelo, já? Setembro Amarelo é o mês de prevenção de suicídio. Mas por quê que é o Setembro Amarelo? Por causa desse menino aqui, ó, chamado Mike M. Esse menino era um menino aceito na melhor faculdade da região dele, namorada fixa, pais com família estruturada, pai, mãe, irmãos, de um poder econômico muito bom, estável. O pai dele dá esse carro de presente para ele, restaura o carro, porque lá eles têm muito isso de do yourself, né? Faça você mesmo. E eles restauram o carro, e o carro fica impecável. No dia ele pega o carro, o pai tá a chave, o carro está pronto, testa o carro, ele joga o carro na ribanceira. Se ele não tivesse deixado um bilhete, ninguém, absolutamente ninguém, pensaria que fosse um suicídio. Porque ele não tinha motivos, nunca tinha dado sinais
para que ele se suicidasse. E aí ele deixa um bilhete falando que a agonia, a angústia, nada tirava aquela angústia dele. Nada. Rapaz novo, com a vida pela frente, uma família destruída. E aí ela pega, no dia do velório, ela pega os post-its, vocês sabem, não sabem, aqueles anote-cole, aqueles bloquinhos amarelos que a gente manda, coloca recado, e começa a escrever frases de autoajuda e distribui para o pessoal. Pelo espanto dela, um tempo depois, em 94, começa a surgir telefonemas da Europa, de outros lugares, da Ásia, né? De pessoas agradecendo que aquele papelzinho chegou até eles. Ela não sabe como, não sabe porquê, mas aquele papelzinho atravessou o oceano. E ela falando, eu hoje prestei atenção no meu filho e ele tinha tendências suicidas. Por isso, gente, como vocês veem em Setembro Amarelo, é por causa dos papeizinhos amarelos e comunhando com o carro amarelo, que o Mike M. deu cabo da própria vida dele. Então, quando as pessoas começaram a agradecê-la por aquele papelzinho, que não eram muitos, mas que se multiplicaram no mundo, a necessidade imensa de se falar sobre esse tema, tão pesado, tão triste, mas que, querendo ou não, né, e eu acredito que todos não querem, mas que se não se fizer algo, vai ser uma grande causa de extinção de muitas famílias e muitas pessoas. E nós vamos ver isso daqui, causa. Eu quero que vocês prestem atenção muito nisso daqui. Contem comigo. Pronto. Uma pessoa se suicidou no mundo. Vocês têm noção do que é isso? A cada 40 segundos, uma pessoa suicida no mundo. Quem aqui já tinha ouvido falar nisso? É assustador, não é, gente? Que nesse espaço de tempo em que terminou isso daqui, que nós estamos falando, outra pessoa suicidou no mundo. É a segunda causa de morte no mundo, perdendo somente para acidentes no trabalho. 804 mil mortes por ano. No período mais nefasto das guerras, que foi em 2022, em todos os conflitos do mundo morreram 230 mil pessoas. É quase 4 vezes mais pessoas no mundo se suicidando. Países muitos mais desenvolvidos, culturas aonde que se consegue, pessoas e países aos quais chegaram-se numa economia muito grande, notaram-se que esses países, os índices de suicídio são alarmantes. Alarmantes. Japão, Noruega, Suécia. As grandes economias só crescendo, só crescendo. Pessoas vazias, pessoas que não têm muita coisa a que procurar. E o que nota-se é que esse número não diminui, ele só cresce, ele só aumenta. O Pete Cohen, ele escreveu o livro Felicity e ele entrevistou várias pessoas no mundo, 2.400 pessoas no mundo. E ele entrevistou, e as pessoas que tentaram suicídio, logicamente não foi a que conseguiu, a que morreu, mas as que tentaram suicídio e não foram bem sucedidas, né? Ou mal sucedidas, se podemos dizer assim. E ele entrevistando um cara na Noruega, um industrial, e ele pergunta: qual a causa das tentativas de suicídio?
E ele disse: eu não suporto que o porteiro do meu prédio tenha o mesmo carro que eu tenho. Portanto, quando nós pensarmos em padrão de vida e qualidade de vida, é o que mede a diferença entre isso. Eu tenho um padrão muito bom, mas a minha qualidade está lá embaixo. Enquanto nós não conseguirmos alinhar isso daí, nós vamos ver isso cada dia crescendo mais, né? E isso aqui me chama muita atenção no Brasil, gente. O índice de suicídio em mulheres, 69 contra 31 de homens. E a fantasticidade... Oi? Sério. São números do Carlos, não. São números do Ministério da Saúde. E isso, nós estamos falando em tentativas e a concretização do fato em si. 48.204. Nós estamos passando acidente de trânsito. E mortes mortes de assassinatos, e nós estamos caminhando isso. E aí que me chama a atenção isso daqui, gente, que geralmente o suicídio envolve uma grande dose de tensão, angústia, estado da alma e sempre consequência de natureza afetiva. Verdade. Total. Esse processo da afetividade aí. E o pior, sabe qual é o inimigo dessa posição? Falando por experiência, é que a gente é apontado como como é que fala? Fresco, preguiçoso e não tem fé em Deus. Mas vou falar isso aqui agora mesmo. Essa é falta de Deus. Com coisa que dentro das igrejas ninguém suicida, dentro do centro ninguém suicida, né? Ninguém. Eu só tenho Deus, né? E a hora que a gente faz essa besteira, e graças a Deus a gente não consegue, e a família sabe, abraça a gente, e a gente vai procurar ajuda, a gente leva um susto, dá um arrependimento. Arrependimento, essa palavra é forte, mas necessária de falar. Necessária. E sem o apoio da família. Não consegue. Não consegue. É por isso que nós vamos falar isso aqui hoje. E o que mais me chama a atenção é esse número de mulheres aliada à afetividade. Vocês que são o amor de Deus, a coisa que mais assemelha ao amor de Deus. Vocês que conseguem fazer 2, 3, 5 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo ir no supermercado com a lista. Vocês vão no supermercado, bate no menino, puxa o trem, passa a roupa, fala no telefone, descobre o que a outra está usando e ainda conta para a outra. Mas nós estamos vendo, gente, esse número de feminicídio aumentando, e cada dia que passa, e graças a Deus, estamos tendo vozes, estamos dando vozes àqueles que não tinham vozes, aqueles que não podiam falar. Mas me assusta que domingo passado eu assistindo um Domingo Espetacular e uma reportagem de uma delegada que há 7 anos apanhando do marido. A delegada, não sei quem viu isso, delegada DEAN, Delegacia da Mulher, há 7 anos apanhando do marido, não tinha coragem de falar. A delegada não tinha coragem de falar. E ela ofendia as mulheres. É assustador, não é? Não, é isso. Se ela, delegada, não tem a coragem de falar. E ela falou assim, gente, só agora que eu tinha coragem, eu tinha medo. Olha essa palavra, medo. Está aqui, gente. Natureza afetiva. O quanto isso é interessante de entender que nós e vocês, mulheres, terem voz. Ou, chega, basta. Eu não vou aceitar isso, eu não quero isso para mim. E isso me assusta muito quando nós pegamos uma estatística dessa. Não é verdade? Isso é assustador, né? E quando vocês não entendem isso daqui, ó, todo dia ditado, vamos lá. Manda quem pode, obedece quem? Tem juízo. Não, mentira, o marido. Simples assim, né?
Marido usando as 4 letrinhas, o O, o B, o D e o C, ó, O, B, D, C. Pronto, acabou o problema. Mas nós estamos entrando em conflitos absurdos, absurdos. Essa santinha é azul, não, ela é preta. Não, ela é azul, ela é preta. E dali começa-se algo muito grande, puro ego. Não, é mesmo. Ela é azul. Ela é azul. Pronto, é azul. Mesmo que ela não seja azul. Depois, você está olhando essa santinha direitinho? Vou fazer um exame de vista em você. Talvez você não está legal, porque ela é preta. Não, mas ela é azul. Não, então pronto. Mas nós vamos embatendo e debatendo coisas e vamos chegando ao ponto de um agredir. Começa verbalmente, depois começa fisicamente, e nós não sabemos aonde que chega. Sabemos, né? Infelizmente, sabemos aonde que chega. Naturezas afetivas. E aí vocês falam assim, não, mas comigo não acontece isso, porque eu não aceito, jeito não se vier, eu estou na cara dele, que eu no meio. Mas e o meu vizinho? E o meu amigo? E minha família? Não tem ninguém que faz isso? Sinais sutis de pessoas, quando você diz assim, ó, eu não suporto a Rosa. Gente, a Rosa está insuportável. Muitas das vezes a Rosa está pedindo socorro, me ajuda, eu tô insuportável porque eu estou pedindo socorro. Gente, a Rosa não é insuportável desse tanto, não, só um pouquinho. Já foram até abraçar ela com dó. Mas às vezes é um pedido de socorro e eu não estou tendo a sensibilidade de entender isso. Carlos, mas eu vejo, na verdade, quando a gente procura estar muito ocupada, uma pessoa que procura estar sempre muito ocupada e tal, às vezes, de repente, pode ser um caso assim. Total! Mas nós precisamos, Rosa, ter a mobilidade, a sensibilidade de olhar e entender isso, porque muitas das vezes não é só insuportável, é igual você falou, o workaholic, aquele que trabalha o tempo inteiro e não tem tempo de nada, o tempo que ele tem é para dormir. Fuga, muitas das vezes. E nós não estamos tendo a sensibilidade de olhar para o lado. E vocês vão assustar, porque muitas das vezes eu não estou tendo de olhar para mim. A não ser que, né? Olha aí. Vocês viram agora, né? A mulher tentou suicídio lá nos Estados Unidos. Quem veio salvar ela? John Bon Jovi. Vocês viram? Mas ele não está assim mais, ele está assim. Mas ainda está bonito. Mas está bonito, não está? Então quero dar uma notícia para vocês, mulherzada, aqui no Brasil, se tentar, é isso aqui. Nossa, vai voltar? Volta, isso aqui é pra vocês. Não, eu usei ele, eu sei que ele já foi, mas eu usei ele só como parâmetro. Não, mas eu usei só como parâmetro de um para o outro. É porque eu fiquei com medo de usar um vivo e eu sei ser parente dele. Né? Quando você chama a atenção, eu pensei em trazer um vivo e você vai dizer, mas ele é meu tio, você vai estar, ó, a orelha dele é linda. É. Então, só contar com vocês, e ele também ficou bem, né? Então, se você estiver esperando Bon Jovi, tome cuidado. E o pior de tudo é que pode parecer o Newton Lama, porque ele já morreu, né? Então, gente, a gente tenta, mas é grave. É grave. A gente precisa entender isso. E o que mais assusta agora em diante é isso aqui, gente. Nível de crescimento em pessoas idosas. Assustador. E a gente fala assim, esses jovens não têm jeito. Sim, tem muito, mas muito entre os jovens. Mas está crescendo assustadoramente entre os mais idosos. E as causas são absurdas. Uso de drogas. Abandono. Oi? Abandono, solidão.
verdadeiros depósitos de idosos. Concordo que tem muitas famílias que não têm condição de cuidar. Tem os lares de idosos, tem o albergue, tem o lar do idoso, Vila Vida. Muitos idosos e muitas famílias não têm condição de cuidar. Mas aonde que está escrito que você não precisa visitá-lo? Vai lá visitar e conversa com eles. Conversa com eles para vocês verem. Meu filho vai vir me buscar. Tem 5 anos que ele está lá. Figueiredo nunca foi lá. Aquela precisão de contar para você. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu vou vender, eu vou construir uma casa assim que meu filho vier me buscar. O cuidador falei, conta isso para todo mundo. Se você voltar lá, eu te conto a história dele. Eu tenho uma amiga em Goiânia, psicóloga, riquíssima, montou um lar de idoso, vocês não têm ideia. Olha o hotel 5 estrelas para ser igual aquele. Spa, piscina de água aquecida, piscina de onda. 4 cuidadores, a cada, não sei se a cada 5 ou 10, cercado de carinho, de afeto por todos os lados. E eu conversando com ela, ela me disse assim, se você perguntar aqui, 90% fala para você que trocaria tudo isso daqui para estar em casa. E o cara que coloca ele lá tem bala na agulha. Teria condição de pagar um cuidador, ou 2, ou 10, porque é caro, gente. É caro. E a questão é de não ir lá nem visitar. Então nós vamos nessa. Uso excessivo de drogas, em que o idoso descobre coisas que ele pode fazer que eu não sabia que ele podia. Ânimo, vontade, mas que ela passa. E aí vem a famosa larica, ou chama lá como é que quiser que chame. E aí vem o poder aquisitivo, que não pode bancar aquilo. Ele precisa subsistir ou comprar droga. Ele opta um pelo outro. E os dois não dá. E aí ele suicida. E nós estamos vendo isso crescendo cada dia mais. Né? Então são números, gente, que muitas das vezes assustadores, que a gente não se dá conta disso. Né? E antigamente aqui na cidade tinha o Clube 13 de Maio. O povo dançava, que era uma beleza, né? Os idosos iam lá todo domingo. Depois montou o 14. Não, mas o 13 era melhor para os idosos que estavam lá. Eles se viam, tinham amizade, dançavam e ficavam com aquela convivência. Hoje não tem isso mais. Entendeu? E assim por diante. E nós vamos ver essa estatística crescendo por pura falta de vontade de poder público, falta de vontade das pessoas, porque a gente não pode só culpar o. Mas tem lá na Igreja Santana, todo domingo à tarde. Ó, Tá tá vendo? Ó, a outra ali já vai lá dançar com o velho. Não tem convidado, eu tenho uns clientes lá no escritório que vão, eles falam, gente, vocês têm que ir lá dançar. Tá vendo que maravilha? Quando a gente brinca dançar com os velhos, gente, eu estou em Caldas Novas e eu vejo aqueles ônibus do que as terceira idade descendo, eles são 10 vezes mais animados que um monte de jovem que está lá no celular, moado, parecendo um jabuti dentro do trem. É o celular na mão. Isso. E eles rindo, dançando e brincando. Carlos, eu fui para uma viagem agora em julho, fui de excursão. Se eu te falar que os novos, o povo vai dormir daqui até lá, e os velhos assim, 50, 60, o povo muito mais animado que aquele povo. Desse jeito. Nós é barruar mesmo, nós não brinca com aquele povo. Então, gente, eu sei que a gente está chegando aqui, eu tinha muito mais coisa para falar, a gente pode voltar mais a tempo. Mas então, gente, tem muitas causas, ó. Materialismo severo, nós estamos caminhando por um mundo em que o ter vale muito mais do que o ser. O que você tem? Eu tenho isso. Que beleza, passa na frente. Quem que você é? Ninguém. Enquanto nós não invertermos isso daí, nós vamos ver esse. E a culpa muito, gente.
a culpa é nossa. Quando a gente endeusa um político, nossa, doutor, passa aqui na frente, ó, nossa. Eu endeuso um médico, eu endeuso um cara que tem um título, e o meu parceiro que é gari, que é alguma coisa, não, ele não tem, porque ele não é nada. Ou seja, ele não tem nada. Esse materialismo, ele é urgentemente, está urgentemente precisando de acabar. Quem você é e não o que você tem. Urgente, gente. E prestemos atenção em nós, quando nós endeusamos as pessoas. Nossa, eu vou arrumar a casa porque a minha prima médica vai chegar. Tem a outra que trabalha lá na loja, não precisa arrumar a casa não, ela chega o dia que ela quiser. Nós vamos endeusando as pessoas. E quem não gosta de ser endeusado? Então a culpa é nossa, muitas das vezes, tá? Solidão, depressão, né? Depressão é falta de Deus, depressão é falta do que fazer. Se a pessoa não, você está com depressão, vai arrumar um serviço, vai fazer aquilo. Como se fosse muito fácil apontar o dedo, e como se fosse muito fácil ser assim, ó, é mesmo, hoje o Carlos está certinho, acabou minha depressão. Vou rezar um Pai Nosso. Rezei o Pai Nosso. Gente, é muita coisa. É muita coisa em jogo que nós não estamos prestando atenção. Né? Violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, quanto nós temos isso, né? Negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, uso de drogas, adoro lícitas e ilícitas. Acho bom demais, droga lícita e ilícita, né? Acho bom demais essa separação. Droga é droga, diferença demais da conta. E nós agimos dos mais chiques. Não, essa é lícita, essa não pode. Né? Como se fosse algo assim, nós precisamos mudar isso aqui, né? Distúrbios mentais, desesperança e, por último, obsessão do espírito. E nós espíritas, né? Nossa, eu estou assim porque eu estou obsessor. Já falei isso daqui um monte de vezes. Tem espírito obsessor doido para largar nós. Né? Nós estamos rezando, Deus, afasta esse espírito obsessor. O obsessor está lá assim, Deus, afasta esse inferno de mim, que eu estou doido para sair dele. Eu quero que o centro, eu vou lá no centro e eu passo pelo atendimento e eu quero que eles resolvam o meu problema e eu continuo do mesmo jeitinho que eu sou. Não mudo uma vírgula. E eu quero que esse centro lá é fraquinho demais. Aquele povo não resolve nada não, hein? O pastor, aquele pastor não resolve nada, eu vou pro padre. O padre não resolve não, eu vou indo. Quando eu vejo, estou lá na Índia, no Satya Sai Baba. E eu vou mudando. Então, gente, existe obsessão espiritual? Demais. Mas até eu prestar atenção nas coisas que eu faço, eu preciso urgentemente mudar. E o Augusto Cury, ele diz, gente, essa é uma das frases mais perfeitas que eu já vi em toda a minha vida. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor e nunca a vida. Se o cara ia suicidar por dinheiro e você der um dinheiro para ele, para pagar as contas, ele para na hora. Se for para diminuir uma dor e tirar a dor dele, ele para na hora. O suicida jamais quer acabar com a vida. Ele quer acabar com o problema. E aí é que entra a gente. Se eu posso ajudar a diminuir, acabar com esse problema, quantas vidas não serão salvas? Por prestar atenção ao meu redor. Prestar um pouquinho de atenção. Rodrigo, você me dana comigo. Mas eu quero. Já pronto? Então, gente, vamos prestar mais atenção nisso. E depois a gente comentar sobre os tipos de suicídio. O que nós não estamos entendendo é que nós estamos nos suicidando todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Quando eu faço isso daqui, que eu não presto atenção. Irritação. Esse é o suicídio indireto. Que nós vamos nos assustar. Eu não sou suicida, lembra de André Luiz?
Sim, eu sou um suicida em potencial todos os dias. Quando eu me irrito, quando eu uso excessivo de calmantes, eu não estou dizendo aqui que não precisamos usar, porque muitas das vezes precisamos usar, precisamos morder na orelha do outro. Mas não excessivo, dentro daquilo que o médico me prescrever. Né? Alucinógenos. O que nós estamos usando e o que as pessoas estão usando de alucinógeno, e eu não estou aqui condenando ninguém, use o que quiser, mas eu fico encabulado quando você vai numa festa e a pessoa fala assim: se eu não beber eu nem converso. O que mais me assusta é que eu conheço muita gente, mas muita gente, que se ele não tiver com a bebida na mão, eu não estou fazendo apologia e nem condenando quem usa. Eu só fico preocupado quem manda em quem. Se você bebe e você consegue falar, não, eu fico sem, você manda nela. Agora, se você não consegue ficar sem, ela manda em você. Presta atenção no que você está fazendo. Potencial suicida. Potencial não, suicida. Em potencial. Tá? Vício mental, né? Como os hipocondríacos, nós estamos brigando com o outro para ter doença. Quando eu chego para a dona Cida, eu falo assim: dona Cida, eu tenho úlcera. Ela fala assim para mim: ah, mas a minha sangra. Nós estamos querendo brigar com o outro, qual que é a doença pior? A minha tem que ganhar. E dona Cida, mas a minha sangrou. Mas a minha já lastrou. Eu nunca vi isso, gente. Nós estamos disputando doença uns com os outros. Presta atenção. Você sabe para que é isso? Chamar a atenção. Eu preciso que eu fique doente para que alguém preste atenção em mim. Oi. Ah, bicho, achei que era carnudo. Não quer pintar, não. Figura aí. Já achou que era. Mas você não viu? Eu falei: opa, quem tá me chamando aqui? Mandando eu andar depressa que tá passando da hora. Gente, a melancolia, nada tá bom, tudo não presta. O do meu vizinho é melhor, o celular do meu vizinho é melhor, o carro do vizinho é melhor, o filho do vizinho é melhor, a mulher do meu vizinho é melhor, o marido do meu vizinho é melhor, tudo do outro é melhor, o meu não presta. E nós precisamos urgentemente dar valor nas coisas que nós temos e quem nós somos. Urgente! Porque nós vamos nos matando dia a dia com essa melancolia. Nada tá bom, nada tá bom. Bom dia só para você, porque para mim tá uma merda. Paremos, prestemos atenção, para que a gente comece a dar valor naquilo que a gente tem. Suicídio, gente, tá? As maledicentes, né? Nossa, dona Cida de Deus, deixa eu contar um trem da Rosa. Você não acredita o que a Rosa fez. E aí a Rosa só tropeçou. E eu falo que a Rosa caiu, mas coisa quebrou tudinho dentro do corpo dela. Porque só tropeçar não chama atenção. Gente, isso nos mata por dentro. Isso nos carrega de energia ruim. E nós não estamos prestando atenção nisso. Rodrigo, eu estou acabando. E os rebeldes, né, os eternos inconformados com a vida que eu estou falando, os apegados a bens terrenos, e quando fala família aqui, gente, é aquele apegado de uma maneira pejorativa. Porque como você disse muito bem, se não fosse a família, primeiro célula que me recebe, por mais briguenta, por mais complicada que ela seja, nós precisamos voltar. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos colocar isso. Tá? Os excessos, alimentação, cigarro, sexo desregrado e bebida alcoólica. E para a gente encerrar, eu queria deixar para vocês aqui uma indicação de suicídio. Se é que a gente pode indicar um. Se é que nós temos que fazer um, que nós façamos esse aqui. O baiano. Nesse, você amarra a corda, rega e espera a árvore crescer. Até lá você já desistiu.
tô sem óculos agora. Você tá sem óculos? Agora você viu, ela tá carregando e amarrado lá para assustar. Vem por cá. Ou então pro lado do pé do alface. É. Coitado de nós. Até, né? Já desistiu, a vida já ficou boa. Gente, vocês viram? É complicado, mas é necessário que nós conversemos, que nós falemos, que nós prestemos atenção no meu semelhante e sobretudo em mim mesmo. Que às vezes eu estou pedindo socorro para mim mesmo e eu não estou querendo admitir. Quando eu começar a aplicar as coisas tudo ruins, aquelas coisas, presta atenção, gente. Prestemos atenção. Façamos esse bem para nós mesmos. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos e que nós tenhamos essa consciência, não só em setembro, mas durante o ano todo. Fica todo mundo com Deus. Muito obrigado a vocês, gente.